família. Claro, é um privilégio poder estar aqui com vocês hoje, poder pregar a palavra de Deus. E, claro, né? Feliz Dia das Mulheres. Foi ontem, não? Feliz Dia das Mulheres. Muito grato pelas mulheres dessa igreja, pelas mulheres do mundo inteiro, né? Mas, então, ontem, aliás, eu estava falando com a minha querida mãe, uma das mulheres mais incríveis que eu conheci na minha vida. E é muito interessante, né? Ela falando, né, sobre como está sendo a vida dela, não sei o que lá, das pequenas vitórias. Aí ela estava falando para mim do... Não a mesa de centro, é um trem lá que fica na sala, um balcão. Um balcãozinho que o papai tinha comprado para ela e que ela estava feliz. Foi muito bom, né? Mas é incrível ver, né? Quanto impacto realmente as mulheres têm na nossa vida hoje. Aí eu estava tentando dar uma estudada ontem, através do dia, para ver algumas escrituras, e tem tantas escrituras na Bíblia que falam sobre as mulheres corajosas, e eu nem cheguei ainda mesmo de chegar no ponto de falar sobre Débora, que ela foi realmente a juíza, né, de Israel, quando os homens não queriam liderar. Então estava todo mundo sentado, ela se levantou e falou, eu vou dar um jeito nisso aqui, e realmente trouxe o povo de Israel até a vitória. Mas é incrível, mas hoje a gente vai estudar algo um pouco diferente. A gente vai continuar estudando nosso livro de Marcos, também vai estar no capítulo 14. E claro, no último domingo a gente teve a pregação do capítulo 13 em si, que o título foi Você está disposto? Basicamente, realmente tentar perguntar para si mesmo, o quão disposto você está. Né? Agora, para poder entender que a disposição não é apenas de fazer coisas para Deus, mas sobre a eternidade em si. Quão disposto você está a passar a eternidade no inferno? Você está disposto a viver como discípulo pelo resto da sua vida e passar a eternidade nos céus? O quão disposto você realmente está? Qual que, se você colocar essas duas coisas na balança, qual que ganha? Eternidade nos céus ou no inferno? E claro, e agora em Marcos 14 a gente já vê um capítulo intenso. Basicamente, a preparação de Jesus Cristo para morrer na cruz. No capítulo anterior, de capítulo 13, ele fala sobre a realidade do céu e do inferno, mas agora ele praticamente está se preparando no capítulo 14 para poder nos tirar dessa realidade do inferno, para que a gente possa ter a possibilidade de chegar nos céus um dia. No capítulo 14 a gente não tem ainda a crucificação de Jesus, mas a gente tem a preparação dele do processo inteiro. Claro, vamos lá para Marcos capítulo 14, versículo 1. Tá bom, bro. Mas claro, a gente vai ver os últimos momentos de Jesus Cristo, antes de chegar até Pilatos, antes da cruz. O primeiro ponto, o título da pregação, na verdade, é o custo da verdadeira devoção. O custo da verdadeira devoção. É interessante, né? Até mesmo a palavra devoto, né? Seria se entregar algo 100%. Como sem nenhum tipo de alguma coisa vai tirar a sua atenção, mas está focado nisso. Então isso seria ser devoto a algo, né? Você se entrega por completo. E muitas coisas requerem a nossa devoção. Como trabalho requer a nossa devoção. Relacionamentos requerem a nossa devoção. Nosso relacionamento com Deus também vai requerer a nossa devoção. Agora, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor sobre isso. Olha isso, Marcos capítulo 14. A gente vai ler o versículo 1 ao versículo 3. Fala assim, faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para as festas dos pães, sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando a mesa na casa de um homem reconhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Olha isso. Aqui, Jesus Cristo, ele está lá em 2 dias anteriores à festa da Páscoa, que era uma das festas que era realmente celebrada pelo povo judeu. E aí fala que os judeus estavam querendo crucificar e matar ele, achar ele em algum erro para poder causar a morte dele. E aí eles falam, não durante a festa, porque vai causar tumulto entre o povo, porque viria pessoas do mundo inteiro para estarem juntas, né, como judeus. E aí fala que Jesus vai à casa em Betânia desse homem, desse leproso. E aí dentro da casa tem essa mulher, né, que quebra esse frasco de nardo puro. Agora, o primeiro ponto é, a verdadeira devoção tem um custo. A verdadeira devoção tem um custo. A primeira coisa que eu acredito que você precisa se perguntar para saber se você tem uma devoção verdadeira a Deus é o quanto você tem pago por isso.
Porque é bem simples, não? Pensa nisso. Se você quer ver o quão devoto alguém é para a faculdade dela, por exemplo, para os estudos, é só ver o quanto ela tem sacrificado para poder estudar mais, para poder sair bem nas provas, não? Quer saber o quanto ela é devota à sua própria família, ver o quanto ela tem sacrificado para poder agradar a família dela, para poder fazer com que a família dela se sinta amada. Devoto no trabalho, quanto tempo ele não sacrificou o seu próprio horário para ficar até mais tarde, para fazer coisas a mais, aprender mais para poder ser melhor no seu trabalho. Agora, o custo que a gente paga mostra realmente o quão devoto a gente está. Agora, com Deus não é diferente. Eu acredito que da mesma forma, o que vai demonstrar se eu e vocês somos realmente devotos, uma devoção verdadeira a Deus, o custo que a gente paga mostra isso. Agora, aqui em Marcos 1, versículo 1 ao 3, Marcos 14, versículo 1 ao 3, para mim, o que está acontecendo aqui foi um pouco estranho. Porque, é claro, né, a gente não tem a mesma cultura. Então, se eu chegasse na casa de alguém, estivesse lá sentadinho na mesa, e viesse alguém quebrar um perfume e jogar na minha cabeça, eu não acharia muito normal, no mínimo. Mas aqui tinha um significado do porquê ela estava fazendo isso. Mas para antes de chegar nisso ainda, do porquê que ela fez isso, tem algumas palavras aqui que me chamaram a atenção. A primeira delas é nardo puro. Eu nunca tinha visto essa palavra antes, né? Não é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia. Agora, esse nardo era basicamente uma erva que era colhida nas montanhas perto do Himalaia, que eles retiravam esse óleo e faziam esse perfume precioso. Então não era algo simples, algo fácil, era algo vendido de uma maneira muito cara. E era guardado para ocasiões extremamente especiais, como casamento, também como a sua própria morte e sepultamento, para esconder os cheiros, odores ruins que viriam do corpo, né? Quanto mais ia acabando. Então isso era algo extremamente caro. Representava o ano inteiro de salário, de acordo com João 12, versículo 5. Fala que a mulher estava lá aguardando para poder colocar em Jesus. Agora, a palavra grega aqui para puro é pisticos, que significa algo genuíno e sem mistura. Agora, eu fiquei pensando, né? Ele poderia ter falado que era apenas um óleo de nardo que foi derrubado em Jesus Cristo, mas fala que foi nardo puro. Agora, por que ele levantou esse ponto dessa forma? Eu comecei a dar uma pesquisada para tentar entender melhor. Então, o que acontecia, como o nardo era algo muito caro, naquela época, os que os mercadores faziam, eles pegavam o nardo e eles diluíam ele com outros óleos, para fazer com que rendesse mais e fizesse de uma forma mais barata para poder vender para o povo no mercado. Assim eles poderiam usar de outras formas, não? Mas agora o que foi derramado em Jesus foi um nardo puro. O que muda totalmente, realmente, o que está acontecendo. Agora, o que é interessante é que aqui Jesus é ungido com esse nardo puro, que seria algo muito mais precioso. E por que isso é importante? Porque isso representa a nossa devoção a Deus. No mundo inteiro, pessoas estão tentando dar uma devoção a Deus, mas infelizmente já está diluída. Para poder ser mais fácil e ter acesso mais fácil, né, para o mundo inteiro. Mas, infelizmente, uma devoção entregue a Jesus não pode ser diluída. Acredito que muitas vezes, pelo menos comigo, eu quero dar uma devoção a Deus, mas eu quero diluir ela nos sacrifícios que eu tenho que fazer para Deus. Então, muitas vezes tem coisas que eu preciso sacrificar na minha vida, no meu relacionamento com Deus, coisas que são realmente difíceis, ou então coisas que eu amo realmente, como o meu relacionamento com a minha família, por exemplo. Mas eu quero diluir essas coisas, o meu relacionamento com Deus, para que quando eu deu o sacrifício, não seja algo tão custoso para mim. Então, uma das coisas mais difíceis para mim aceitar foi que, realmente, se eu quero viver como um discípulo, sacrificar tudo significa sacrificar tudo. De verdade, eu acho que eu não olhava, até mesmo como discípulo, muitas vezes eu não olhava o sacrificar tudo, que Lucas capítulo 14 dá como característica para um discípulo, como algo realmente literal. Eu pensava que Jesus estava falando de uma forma, talvez, figurativa. Então, não ao pé da letra. Então, quer dizer que eu não preciso sacrificar tudo que eu tenho para poder estar com ele. Agora, claro, a gente está falando de algo monetário. Mas realmente é a minha própria vida. Imagina, eu fiquei pensando, nossa, quando me chamaram para vir para cá, para vir para Acre, foi quando eu comecei a entender que sacrificar tudo era tudo mesmo. Né? Eu tinha minha própria carreira, minha própria vida, as coisas que eu gostava de fazer. Tinha minha família lá no Brasil. Então, eu tinha tudo lá. Minha vida estava lá. Mas aí, como discípulo, foi chamado para poder estar aqui agora. Então, sacrificar tudo seria realmente sacrificar tudo. Eu lembro de começar a pensar, nossa, mas será que eu não posso ir talvez para uma cidade mais perto? O que não é um pecado? Talvez ir para um lugar mais próximo de mim. Ou então, talvez mandar outra pessoa no meu lugar.
Mas aí, será que eu estaria sacrificando tudo? Eu estaria sacrificando algo, talvez, mas estaria diluindo. E o que aconteceria, como qualquer outra coisa, lá, como remédio, por exemplo, a medicação. Dilui ela o suficiente. O que vai acontecer? Ela não vai ter o efeito esperado e vai chegar no ponto que nem efeito algum ela vai ter. Eu lembro, eles fazem essa piada lá no Brasil, que tem a escola pública, e geralmente eles davam suco na escola pública, né? Suco e comida. E aí o suco, falava que a tia da cantina, ela diluía o suco com muita água. Ela colocava um pouquinho de pozinho, jorrava água dentro. Aí você olhava, aquilo era só água. Aí ela dava, olha, o suco tá até muito forte, ela colocava mais água ainda. Aí ela dava aqueles copos de água pro pessoal. Agora aquilo não era suco. Por que aconteceu? Mesmo que ela tinha colocado um pouquinho de pó ali dentro. Ela diluiu tanto ao ponto que aquele pozinho do suco ele desapareceu. Da mesma forma como o relacionamento com Deus. Se eu quero ficar diluindo, colocando outras coisas dentro dele, colocando outras coisas para ficar, em vez de me sacrificar totalmente, o que vai acontecer é que o poder de Deus na minha vida, que era para ter, não vai mais existir. O que era para mudar realmente na minha vida acaba não mudando por completo. Porque eu não estou tomando a medicação da palavra de Deus por completo, mas estou diluindo ela todos os dias. Sabe, quanto mais diluído, infelizmente, mais barato ficava esse nardo. E esse era o ponto, né? Para ficar mais acessível para o povo. E da mesma forma, a salvação hoje em dia tem se tornado algo barato. Sério, de verdade mesmo. Eu acredito que não apenas discípulos, ou não apenas pessoas no mundo, mas o mundo inteiro, religiosos, eles veem a salvação como algo mais e mais barato. Imagina se Deus, ao invés de mandar Jesus Cristo, tivesse mandado alguém imperfeito, talvez Jó, então talvez Moisés ou Abraão. Um ser imperfeito que ficou com raiva, outro era adúltero, outro era um mentiroso, para morrer por mim e por você. Imagina se ele perdoasse alguns pecados apenas. Vou perdoar apenas imoralidade, ou isso e aquilo outro, porque eu não vou dar totalmente. Quando ele entregou o filho dele para morrer por mim e por você, ele entregou por total, por completo. Mas ainda assim, quando a gente vê tudo isso que ele entregou, quando chega minha vez de entregar, eu quero diluir isso. E a entrega se torna algo diluído. Infelizmente, eu acredito que realmente a salvação tem entrado como em Black Friday no mundo religioso. Então você pode ir para a igreja, pode fazer todas essas coisas, pode ir, cantar as canções, pode colocar lá, falar que você é um cristão, mas a sua vida mesmo não precisa mudar totalmente, porque está em promoção. A gente pode diluir isso. Imagine se sua vida diária entrasse em promoção. Deus fala, você quer saber? Eu vou dar 50% do ar que você precisa. 50% dos seus órgãos vão funcionar. Será que seria legal? Será que seria algo interessante para mim e para você? Agora, o que acontece é que Deus é tão misericordioso com a minha e com a sua vida, que Ele não faz isso comigo e com você. Mas nós, como seres humanos terríveis, a gente toma isso como algo garantido. Sério, pra ser sincero, eu não dormi ontem pensando que eu não acordaria hoje. Eu dormi hoje com meio que a certeza que ia acordar hoje. Mas se algo acontecesse? E se Ele resolvesse só tirar realmente a minha vida? Ele ainda é Deus. Então, da mesma forma, eu acredito que realmente quando ele entregou esse nardo puro, seria um sacrifício, uma devoção pura para Deus. Sem outras coisas no meio para tentar diluir ou fazer com que se tornasse mais barato. Sabe? Quando o pecado é apontado no meu coração, a minha primeira atitude é começar a diluir aquele pecado. Fala, não, mas é porque eu fiz isso, por conta daquilo outro. Mas por quê? Porque é difícil de aceitar. Sabe, o que me chamou muita atenção nesse capítulo foi o fato de que a palavra derramou no grego, que é usada aqui em Marcos capítulo 14, é a mesma usada em Mateus capítulo 26, versículo 28, que fala sobre o sangue de Jesus ser derramado. Mostrando que a nossa adoração é, em parte, realmente uma amostra do nosso sacrifício. Agora, o quão puro ele realmente é. Agora, a pergunta que eu quero que você se faça é: qual o seu nardo puro? O que você está disposto a sacrificar a Jesus? O que você não está disposto a sacrificar? Agora, pensando nisso, vamos olhar para esses dois pontos, esses dois lados que a gente pode ver, que a gente pode ficar nesse momento. Certo? Entre entregar e não entregar esse nardo puro a Deus. Vamos continuar lendo o versículo 4. Marcos 14, versículo 4. Fala assim:
Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Olha isso. Depois de ela ter sacrificado tudo aquilo por Jesus Cristo. Quando os discípulos, as pessoas lá dentro viram, qual foi a resposta deles? Mas por que ela está fazendo isso? Não vale a pena. E fala que começaram a repreendê-la severamente. Eu não continuo no versículo 6, fala assim. Deixe-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês. E poderão ajudá-los sempre que os desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo, antecipadamente preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Dia das Mulheres. Aqui está o exemplo de uma mulher incrível na Bíblia. Uma mulher que estava disposta a dar uma devoção por completa. A entregar tudo, sem estar diluído, de forma alguma. Mas o que ela recebeu em troco? Todo mundo falou, nossa, que incrível, vamos lá. Muito bom, Carol, você está dando todo o seu coração para Deus. Isso aí, Samara, muito bom. Continua realmente dando todo o seu coração, fazendo, sendo pura e tudo mais. Foi isso que eles fizeram? Levantaram, talvez colocaram um pôster na entrada de Maputo. Aqui vive Tânia, a devota. Sendo bem sincero, era o que eu esperava. Ela acabou de dar um perfume tão caro que todo mundo ficou enlouquecido quando viu. Era algo que todo mundo via como o bem mais precioso de uma mulher. Nossa, no momento do casamento dela, ela vai usar isso. Agora imagina isso. Pensa, qual que é o bem mais precioso hoje na sociedade? Talvez seja dinheiro, talvez seja um casamento, talvez seja um trabalho incrível, seja lá o que for. Agora imagina você tomar a decisão de abrir mão disso para poder viver como discípulo. Eu acredito que não vão colocar um pôster seu na entrada da cidade. Agora, o que é incrível é que as pessoas começaram a criticar a atitude dela. E eu acredito que a sua família e amigos podem te criticar, porque você tem sacrificado muitas coisas pelo seu relacionamento com Deus. Eu lembro de perder almoços familiares, aniversários, festas da família, porque era no domingo. Casamento de amigos, porque eu estava aqui no time missionário. Agora, eu não sou um super crente. Na real, é que eu estou super longe disso. Então, quer dizer que a Bíblia não chama apenas a mim a fazer isso, ou então algo extraordinário que eu fiz. Na real, é algo que chama cada um de nós a fazer. Mas o que é interessante foi que o que aconteceu quando eu tomei essas decisões foi que da mesma forma eu fui criticado por fazer isso. Eu quis realmente colocar a Bíblia em prática. Da mesma forma, ela quis colocar a Bíblia em prática. Ela quis preparar Jesus Cristo, dar o seu bem mais precioso para ele. Porque ela entendia o que ela ia fazer por ela. Agora, eu acredito que muitas vezes, quando eu não quero sacrificar algo por Deus, é porque eu não entendo o que ele já fez por mim. Ela sacrificou o que ela sacrificou porque ela entendia o que ele ia fazer por ela. Por uma promessa. Algo que ele ainda nem tinha feito. Algo que ele tinha pregado sobre, que ele morreria realmente. Ele seria sepultado por uma promessa de salvação, de ter um relacionamento com Deus. Por conta disso, ela vai e realmente sacrifica. Se tem essa devoção com esse custo alto para Jesus Cristo. Agora, diferentemente dela, para a gente é bem mais fácil. Porque Jesus Cristo já foi sacrificado na cruz. Ele já morreu pelo meu e pelo seu pecado. Agora, qual que é a minha e a sua desculpa por não querer sacrificar algo por ele? Verdade. Vamos lá. Eu acredito que a gente vai sim ser julgado ou você vai julgar. Esses são os dois lados, as duas respostas. Ou você vai ficar do lado onde você é julgado por realmente abrir mão de tudo para poder ter um relacionamento com Deus, ou você vai começar realmente a julgar outros. E eu acredito que chega num ponto, quando você não se entrega a Deus, você vai começar a julgar que eles estão se entregando totalmente, de forma pura. Sabe, tem muita gente que vão poder olhar para você e falar, nossa, é um fanático. Por que ela está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso? Mas aí qual que vai ser a sua resposta?
Eu imagino, sério, o quão duro foi para ela. Ela acabou de sacrificar o bem mais precioso. Ainda assim, tudo que ela recebeu foi ódio em retorno. Quantas vezes você já não sacrificou algo por alguém e ao invés da pessoa falar um obrigado, começou a te julgar? Como é que você se sente logo após isso? Sabe, tem uma frase que Charles Spurgeon fala: nada é muito precioso para Cristo. Eu acredito que nada é muito precioso para quem não tivesse disposto a sacrificar por mim e por você. Eu acho que não tem um preço muito alto a ser pago por mim e por você. A visão de Cristo. Ele olhando pra gente, ele vê como qualquer coisa que se necessário fosse paga, seria realmente valeria a pena. Vamos lá, Yuri, prega. Agora, o que você e eu temos visto como precioso, o que não estamos dispostos a sacrificar? O que você tem visto na sua vida como realmente precioso, e você não está disposto a sacrificar? O segundo ponto. Vamos lá para o versículo 10. 10 a 11. Vamos lá, Yuri. Olha o que fala. 14, versículo 10 a 11, fala assim. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Segundo ponto, a traição está mais próxima do que pensamos. A traição está mais próxima do que pensamos. Agora, definitivamente, eu não acho que quando as pessoas pensavam num traidor, eles pensavam em alguém que seria um dos 12 apóstolos. Quando eles pensavam em alguém que entregaria realmente Jesus Cristo para morrer, não pensavam nas pessoas mais próximas dele. Em Salmos ele fala como o meu amigo mais próximo levantaria o seu calcanhar contra mim, seria me trairia. Então, significando que Judas era um dos amigos mais próximos de Jesus. Agora, muito interessante a ordem dos acontecimentos que estão aqui nesse capítulo, porque a gente acaba de ver um ato de devoção e entrega pura e sincera, uma entrega total, e agora a gente vê uma traição. E a escritura é muito triste. Aqui, Judas, ele vai até os sacerdotes para entregar Jesus Cristo. Mas sabe qual é o pior disso, que eu nunca tinha prestado atenção? Que mostra uma realidade do caráter humano, que eu, Yuri, não quero aceitar muitas vezes. Que eu tento ser, mas na verdade, muito defensivo, não quero ver. A realidade é que Judas, ele não foi tentado para entregar Jesus Cristo. A real que você lê, fala que ele foi procurar os sacerdotes para entregar Jesus Cristo. Não foram os sacerdotes que foram até Judas? Falaram, aí Judas, você não quer entregar Jesus Cristo, a gente vai te pagar dinheiro. Quando ele entregou Jesus Cristo, não tinha nem a promessa do dinheiro. Fala que quando ele deu a proposta de entregar Jesus Cristo, fala que eles ficaram tão felizes que ofereceram dinheiro a ele. Não era que ele ia receber algo em troca quando ele decidiu entregar Jesus Cristo. Quando ele decidiu trair a Jesus. Ele tomou aquela decisão do próprio coração dele. E muitas vezes o que acontece é que nem tentaram enxergar e já está correndo para o pecado. Eu acredito que muitas vezes dá o crédito para Satanás. Tipo, eu fui tentado, mas o meu passado, as minhas emoções, eu fui ferido, por isso eu agi dessa maneira. Mas ela ou ele me tratou assim, quando na verdade eu e você temos buscado maneiras de trair a Cristo. Por mais difícil que seja, esse é o meu coração, esse é o seu coração também. Essa devoção verdadeira que a gente quer entregar a Jesus Cristo. Algo devoto é algo que é exclusivo. Não é dividido com alguém. Mas muitas vezes a gente procura maneiras de trair a Jesus Cristo. De dar algo mais barato, diluído para ele. Sabe, eu queria pedir perdão para vocês também. Os cultos de domingo eles têm começado de forma mais atrasada. A ideia era começar às 10 horas. Mas começa às 10h15, 10h18, 10h30. E o que isso acontece é que eu, como líder, tenho permitido com que isso acontecesse. A gente espera todo mundo chegar para poder começar o culto. Agora, o culto ele não está sendo feito para mim. Nem para vocês, para ser sincero. Não é para nenhum de vocês. Não é para mim, não é para ninguém que seja importante, um presidente, seja lá o que for. É para ele, é para Deus. Eu queria pedir perdão para vocês por ter permitido isso acontecer.
Mas da mesma forma, acredito que isso é uma forma de traição. Querer dar algo mais barato. Diluído, quando eu posso dar o melhor para ele. Ninguém chegou, colocou uma arma na minha cabeça e me forçou a começar mais tarde. Ou chegar atrasado. Foi que eu não me organizei direito. Essa é a realidade. Mas se eu tivesse em mente do que ele já fez por mim, será que chegar no horário, ou começar o culto no horário, seria algo tão difícil para mim? Se eu tivesse em mente o sacrifício dele, qualquer outro sacrifício torna muito mais fácil. Porque ele já pagou o maior preço. E de verdade, eu acredito que ninguém aqui que já foi traído de alguma forma gostou do sentimento que sentiu. Não é a coisa mais legal do mundo. É algo que machuca, que fere, que deixa uma cicatriz. E é uma cicatriz que, se não tomar cuidado, ela abre de novo. Agora imagina isso, né? Sabe, de verdade, como que você acha que Jesus se sente quando a gente trai ele? A gente trai ele de novo, de novo, de novo. A gente julga tanto Judas, mas a realidade é que Judas traiu Jesus Cristo uma vez. Enquanto eu e você traímos eles tantas vezes que a gente perdeu a conta. Judas, ele foi um discípulo incrível até esse ponto. Na real, que ele tomava conta das coisas, ele estava lá, ele foi chamado para ser um dos apóstolos. Querendo dizer que, na verdade, a vida dele era incrível. Ele era justo, servia as pessoas, pregava o evangelho. Mas aí, infelizmente, ele se entregou ao pecado. E permitiu com que Satanás entrasse nele. E aí ele traiu a Jesus Cristo. E a gente olha para Judas e fala, a gente até mesmo pessoas, a gente não dá o nome de crianças para Judas por algum motivo, não? O que vem na sua cabeça quando vem esse nome? Não vem, vem traição. Não vem alguém com caráter nobre. Não vem um dos apóstolos. Vem o traidor. Agora, diferentemente dele, eu e você, a gente traz Jesus no dia a dia. E aí que a gente se pergunte, você e eu, quantas vezes a gente não colocou a nossa faculdade acima dele? Quantas vezes você não colocou a sua própria família, o seu trabalho acima dele? Eu lembro de como discípulo, em São Paulo, acho que era quando a gente estava saindo do Covid, no final de 2021. E eu trabalhava como desenvolvedor de software. E aí eu escolhi faltar no culto, porque o meu chefe ele tinha chamado a terminar de tomar conta de um do bug, acho que era no pagamento, alguma coisa que tinha acontecido no aplicativo. E era no domingo, porque o aplicativo dele ia estar em cima de novo na segunda-feira de manhã. E aí eu acabei ficando em casa e não indo pro culto. E eu assisti o culto online, mas ao mesmo tempo eu estava trabalhando. E eu me senti muito culpado depois disso. Porque no final eu não falei com o meu chefe sobre o culto, não tentei batalhar para poder estar lá junto com os irmãos, com as irmãs. Eu lembro de ficar lá sozinho, olhando para a parede, lá em casa. E ficar pensando, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Senti como cada vírgula, cada linha de programação um peso. Como se eu estivesse vendendo a minha alma por cada uma daquelas linhas. E quando eu recebi o salário extra que eles tinham me pagado, eu me senti ainda mais culpado. Realmente sentia como se fosse Judas, realmente vendendo a Jesus Cristo, recebendo aquele dinheiro. E quando ele recebeu, ele vai e joga de volta dentro do templo. Porque ele se arrependeu daquilo. Tinha sentido remorso. Da mesma forma, eu senti muito remorso. Essa foi a única e última vez que eu faltei no culto. Porque algo que me ajudou a entender, que o meu discipulador falou na época, que eu ir para o culto e estar junto com os irmãos, com as irmãs, não é apenas pelo meu bem, mas pelo bem dos outros irmãos e irmãs. Porque vai saber o que um irmão ou uma irmã está passando. E aí eu posso ajudar ele ou ela. Eu não sei o que está acontecendo na vida profundamente de todo mundo. A não ser que eu tente realmente estar presente na vida deles. E dar meu coração para isso. Mas eu escolhi, realmente, o meu salário, o meu trabalho acima de Deus. E sabe o que é incrível? Da próxima vez que ele perguntou, eu falei que não poderia por conta do culto. Ele falou, legal. Morreu por isso. Não aconteceu mais nada, não perdi meu trabalho, nada aconteceu. Literalmente, foi a conversa mais curta do mundo. Ele chegou na minha mesinha, no meu escritório, falou, você pode? Eu falei, não. Eu falei, não posso ter o culto. Ele falou, tudo bem. Ele virou e saiu. Eu falei, era disso que eu tava com medo? Foi por isso que eu não falei com ele? E realmente, eu acredito que Deus ele nos prova em coisas tão pequenas que, na verdade, ele já tem cuidado da gente. Ele já deu uma escapatória, uma saída, mas com tanto medo a gente vai lá e entrega, se entrega. Ai, tá bom, que medo.
E realmente, como Mateus 6,33 fala, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não é uma brincadeira. Muita gente, eu acredito, pelo menos para mim, o que eu fazia na minha vida religiosa era que eu pegava as escrituras e fazia com que elas não parecessem de forma literal e tentar, não, é figurativo. Ele não quer que eu não minta. Eu posso contar mentira branca aqui e ali. Ele não quer que eu não engane as pessoas. Eu posso manipular um pouco a situação. Ele não quer que eu seja excelente em tudo que eu faço de todo o meu coração. Eu posso realmente ser preguiçoso e dar um pouquinho no meu coração algumas coisas. Ele não quer que eu sacrifique tudo. Ele quer que eu sacrifique as coisas que as pessoas vejam eu sacrificando. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente pega a Bíblia e a gente começa a diluir ela na nossa vida para não ter que realmente dar essa devoção por completa e a gente acaba traindo a Jesus. A palavra no grego usada para trair é peradidome, que significa entregar ou abandonar. Sabe, mesmo que Judas, ele estava próximo de Jesus fisicamente, o coração dele já tinha abandonado ele. Ele não estava nada próximo espiritualmente. O coração de Judas estava fechado, enquanto o de Maria estava completamente aberto a ter uma entrega completa. Uma das coisas que a gente vê por traição não é algo que acontece do dia para a noite. São várias e várias decisões pequenas, talvez, tomadas diariamente, de não estar devoto completamente. E chega no ponto onde trair se torna algo ok. Você não precisa mais lutar contra. E aí você toma essa decisão. Da mesma forma, Judas não traiu a Jesus Cristo apenas naquele momento. Foram várias e várias decisões que ele vinha tomando. A Bíblia fala sobre como ele costumava roubar o dinheiro de que as pessoas contribuíam para o ministério. Onde ele tomar até mesmo a Santa Ceia de forma indigna. Então eram várias e várias traições que foram acontecendo e chegou no momento onde ele chegou a tomar a decisão, eu vou trair Jesus Cristo. E aí ele tomou essa decisão. Da mesma forma comigo e com você. Antes de cair da fé, antes de decidir abandonar Jesus Cristo por completo, você não é um desses judeus que estavam julgando a mulher por ter entregado tudo. O que acontece são várias pequenas e pequenas decisões diárias que a gente toma. Talvez dormir um pouco mais e não ter meu tempo com Deus, meu devocional de manhã. Talvez quando eu tô lá com aquela pessoa falando, ela compartilha algo difícil que está acontecendo na vida dela, eu tomo a decisão de não falar sobre Jesus Cristo ou da palavra de Deus para ela. Quando eu estou falando com a minha família, eu sei, obviamente, que eles não estão vivendo uma vida como discípulos. E ao invés de pregar e falar para elas a verdade, eu escolho segurar para mim mesmo. Porque a minha família, eu quero agradar eles. E por aí vai. Até que num dia se torna algo normal. Se torna algo fácil. E se pergunte hoje. Você tem traído a Cristo ou tem sido fiel a Ele? Talvez traído Ele com as suas próprias emoções, colocando elas acima de tudo. Focando nelas e nos seus pensamentos negativos. E eu acredito que realmente a traição está bem mais próxima do que a gente imagina. Eu e você podemos cair da fé em um piscar de olhos. Como Caim, quando Abel fala com ele e fala que o pecado está batendo na sua porta e quer te dominar. Quando está batendo na porta, é algo que está muito próximo. Não está entrando na cidade ou no país, não, está na nossa porta, o pecado. Essa é a realidade. Quando você sai dessa porta, já está lá o pecado na sua frente, querendo te enfrentar, querendo te dominar. Seria tomar controle das suas ações. Agora se pergunte, o que tem te dominado? Se realmente é Jesus Cristo? Ou se são suas emoções, seus pensamentos negativos, seu próprio coração, seus desejos? Ou tem sido a palavra de Deus? Terceiro ponto. Vamos lá para Marcos 14, mas vamos ler lá no versículo 32. Lá no versículo 32 ao 36, aqui, eu acredito que é realmente o momento mais humano de Jesus Cristo. O terceiro ponto é: a obediência exige rendição. Agora aqui a gente vai pular para o momento mais humano de Jesus Cristo, o momento onde eu e você mais nos relacionamos com Ele, eu acredito. Porque é um momento onde ele mostra a sua parte mais humana, que são as suas vontades e o seu sofrimento. Ele fala sobre o que ele estava sentindo, suas emoções. E a real é que é uma das emoções que a gente mais sente. Ele mostra sua vontade de uma forma bem diferente da minha e da sua também. É o que a gente vai ver aqui, no versículo 32 ao 36. Fala assim: Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos:
Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. A primeira coisa que ele fala com eles, vai lá e chama os seus discípulos, entendendo que a hora se aproxima de ser entregado realmente, a ser levado para a cruz. E aí ele fala que o que ele começa a sentir, fala que ele está angustiado. Ele fala para os discípulos, fala, olha, minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Isso é bem interessante, porque não era Paulo, Pedro, Tiago, não era nenhum deles, Marcos, falando os sentimentos que estavam sentindo, mas era Jesus Cristo. Para mim foi um pouco difícil de me conectar com isso no primeiro momento, porque eu pensei, Jesus Cristo é perfeito. Então, na minha cabeça, a perfeição estava atrelada a não ter nenhuma emoção. Não ter nenhuma tentação, não passar por nenhuma dificuldade, porque eu sou perfeito, tudo para mim é tranquilo. Mas isso não é a realidade. Jesus ainda assim era perfeito, mas não quer dizer que ele não passou por nenhuma dificuldade. Fala que nesse momento, quando ele estava realmente se preparando para ir ser entregado para a cruz, na verdade nem ser entregado para a cruz, ele estava se preparando para ser traído por Judas. Fala que o que ele fez, chamou os discípulos e ele começa a se sentir extremamente triste. Vamos continuar lendo o versículo 35. Indo um pouco mais adiante, postou-se e orava para que, se fosse possível, fosse afastada aquela hora. Ele dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Realmente, acho que é muito incrível a Escritura. Porque Jesus ele é vulnerável de uma maneira muito interessante. Primeiro, ele é vulnerável com suas emoções. E ele fala sobre o que ele estava sentindo, fala sobre estava profundamente triste, uma tristeza mortal. Ele fala que ele estava desanimado, pensando sobre a morte dele. E sabe, foi um momento muito desafiador. Porque ele não somente sofria, não somente seria humilhado, mas deixaria todos os seus discípulos durante um tempo. Eu imagino que se realmente a Bíblia é verdade, realmente Judas era seu melhor amigo, eu acho que algo muito difícil para ele, como fala em Salmos, acho que algo muito difícil para ele seria realmente ser traído por Judas. Imagina isso. Quando Judas vem para trair Jesus, ele ainda fala, amigo, de tudo que estava acontecendo. Eu acho que, mesmo Jesus Cristo sabendo que a traição teria que vir por meio de alguém, para que a profecia se cumprisse, ninguém espera o que é isso. Pensa na pessoa que você mais ama hoje. E pensa nela te traindo da mesma forma que Jesus foi traído. Eu não acho que seria algo legal. Seria algo extremamente difícil. Aqui Jesus Cristo estava se preparando para tudo isso. Pelo sofrimento, humilhação e a traição do seu melhor amigo. Eu acredito que realmente, mesmo tendo fé que seria ressuscitado, ainda assim, tudo pelo que ele iria passar não se tornava mais fácil. Mas se compartilhar seus sentimentos, amar seus discípulos, orar com ele, não fosse a maior demonstração de vulnerabilidade, o que finaliza qualquer dúvida é essa oração. Ele começa a oração falando Abba. É interessante, estava lendo alguns comentários sobre isso. A palavra é mantida como Abba aqui porque não é usada nas outras orações. Na verdade, é uma palavra que eles usam, uma criança usaria com o seu pai, chamando de papai ou mamãe, que seria aqui pra gente. Mas era assim que Jesus começa a sua oração, nesse momento, de uma forma diferente de que ele tinha começado antes. Ele chama realmente Abba, como realmente uma criança que totalmente depende do seu pai. Isso era Jesus Cristo. Esse era onde ele estava. Porque ele estava vulnerável. Não tinha como se defender. E tudo que ele queria era fazer a vontade de Deus. Diferente de mim e de você, quando a gente apresenta nossas vontades a Deus, é não estar rendido a poder que a vontade de Deus seja feita. E para ser sincero com vocês, acho que esses dias isso tem se mostrado mais verdade na minha vida. Na quarta-feira, quando estava no meio do culto, depois da prova, eu recebi a mensagem do meu avô. Eu tinha perguntado para ele como ele estava e tudo mais. Como vocês sabem, ele está com câncer. E ele mandou uma mensagem para mim falando sobre como agora os médicos tinham abrir mão dele. Ele está em um momento de metástase, não tem o que fazer. Ele só precisa, vai para casa e se alguma coisa acontecer, ele volta para o hospital. Agora, para mim, não foi definitivamente a mensagem que eu estava esperando receber dele.
Não, então ouvir ele falando. Ainda mais continuar conversando com ele. Ouvir ele falar de quão sem esperança ele estava. E eu comecei a ficar indignado, pra ser sincero. Não com meu avô, não com os meus pais ou com a família no Brasil, mas com Deus. Foi difícil eu querer me render. Até mesmo agora é difícil. Peço que vocês olhem para isso. E eu lembro, no meu tempo do dia seguinte, orando a Deus, e geralmente sempre falo para minha oração que seja feita a tua vontade. Naquele momento foi muito difícil falar que queria que a vontade de Deus fosse feita. Eu não sabia qual era. A minha vontade é que eu possa ir para o Brasil e estar lá com o meu avô. Ver ele pelo menos por uma última vez. Eu me senti muito injustiçado. Estava aqui uma semana, 2 semanas antes do culto inaugural, eu perdi a minha avó. Não pude vê-la. Agora ter que perder o meu avô e não poder ver ele novamente. Eu via isso como um ato injusto de Deus. Enquanto isso não é injustiça dele. Eu escolhi estar aqui. Foi minha decisão, não fui forçado por ninguém. Eu tive que orar e tentar me render. Agora, me rendi na quinta. Isso não quer dizer que eu estava rendido na sexta, sábado ou até mesmo hoje. Mas essa é a dificuldade. Como seres humanos, a gente tem vontades. E realmente querer estar rendido à vontade de Deus, ao plano dele, é a coisa mais fácil do mundo. Não acredito que a verdadeira fé não é medida pelos meus ou seus sentimentos. Sobre o quão bem você sente na igreja, ou cantando uma canção, ou seja lá o que você esteja fazendo. A verdadeira fé é realmente medida pelos seus atos, apesar dos seus sentimentos. Jesus nos ensina aqui que a obediência, ou ser obediente a Deus, é muito mais do que conhecer a sua vontade. É muito fácil saber a vontade de Deus. Estou olhando a Bíblia. Romanos capítulo 12 fala e deixa bem claro. Que se eu realmente mudar a minha vida e seguir a palavra de Deus, eu vou poder provar o quão bom, perfeito e agradável é a vontade de Deus. É isso. Mas conhecer a vontade dele, saber qual que é a vontade dele, não quer dizer que eu seja obediente. Mas realmente colocar em prática. C.S. Lewis, ele fala, não se trata do quanto você confia em Deus quando entende o que ele está fazendo, mas o quanto você confia quando não entende. Tem muitas vezes que a gente não vai entender a vontade de Deus em situações diferentes. Ele vai colocar você em situações muito difíceis. Eu não conheço todo mundo aqui profundamente, o passado, o que você passou, as suas dores, ou até mesmo o que você esteja passando agora. Para ser bem sério, até mesmo entender o que eu estou passando. Mas confiar em Deus, a gente precisa confiar até mesmo quando a gente não entende qual é o plano dele agora. A gente não entende para onde está indo com essas situações, até mesmo com a situação do país, não faço ideia do que está acontecendo, o que vai acontecer. Mas confiar em Deus é confiar apesar de tudo isso. Apesar de que não tem nada no seu controle. De verdade mesmo, se pergunte quanto você confia em Deus. Isso vai ser posto à prova em cada situação que ele te colocar. Ele vai testar para ver o quanto você realmente confia nele, está disposto a ter uma vida devota com ele. Deus passou por provações para que eu e você pudéssemos olhar para ele e confiar nele. Porque ele nos deu uns exemplos. Agora, o que você acha vai acontecer comigo e com você também? Sabe? Eu acredito que a verdadeira devoção realmente tem esse custo. E algumas perguntas que eu quero que vocês se façam é: eu estou disposto a dar a Jesus o meu melhor, como a mulher em Betânia? Temos vigiado nosso coração para nos tornarmos como Judas e trair Jesus Cristo? E somos realmente rendidos à vontade de Deus, como Jesus no Getsemane? Isso vai mostrar realmente a que ponto está a sua devoção a Cristo. A vida como discípulo é realmente um compromisso com Cristo, uma devoção sincera. Eu acredito que você está aqui hoje é porque Jesus te chamou. Agora, qual é a sua resposta? Eu acredito que, como Isaías, precisa ser a mesma. Quando Jesus Cristo está chamando um profeta para poder profetizar pelo povo de Deus, Isaías é chamado. Na verdade, nem chamado. Na verdade, Deus fala que ele precisaria que alguém pregasse. Quem pregaria a palavra de Deus para eles? E aí Isaías, no capítulo 6, versículo 8, ele responde falando: eis-me aqui, envia-me a mim. O custo da devoção é alto, mas o amor de Deus é infinitamente maior. O desafio é bem simples. Entre todos esses pontos, eu acredito que o desafio que mais me ajudou essa semana foi me perguntar: em que maneiras eu tenho traído a Jesus Cristo?
Em quais maneiras eu não tenho posto ele como a minha prioridade? Se pergunte isso, para poder realmente examinar o seu coração. Se eu fosse colocar no ranking de 1 a 10, onde estaria Jesus Cristo hoje? E quem estaria em primeiro lugar? Quem seria realmente o seu herói? E para Deus seja a glória. Amém.